Apareceu ao vivo aí? Tá? E aí, pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para nossa live. O pessoal acho que está entrando, eu estou meio que sem retorno aí de vocês, porque eu estou configurando, então eu não vou ter muito retorno de vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Eu vou pedir para vocês já viram agora, Fint? Eu tô em pé ou tô deitado aí? Em pé tá normal? Ah, tu botou normal, né? Quando for só eu, né? Beleza. Enable. Vamos só dar um tempinho pro pessoal entrar, já estamos entrando. Ok. Podem dar seu oi aí, quem for chegando aí vai dando um oizinho pra gente aí. Pô, pessoal, estou muito feliz. Como eu tava com saudade aí de vocês, de fazer uma live aí pra gente estudar, né? Gravou foi minha voz no áudio. Aí, estão dando oi. O áudio tá bom aí? Marina, Malice. Muito bem-vinda, doutora. Gente, é o seguinte, vamos lá? Vamos começar? É para ter. É para ter um delay. Então vamos lá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito boa noite para todo mundo aí desse Brasilzão todo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Abinader, eu sou médico, eu sou professor. Eu espero que todo mundo aí esteja me ouvindo bem, um áudio bom. Essa aqui é a primeira série de aulas lives que a gente vai padronizar toda quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, eu quero ouvir o feedback de vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho de bioquímica da obesidade, porque tem rolado muito esse assunto no meu Instagram. Muito médico tem feito pergunta ali no direct sobre a bioquímica da obesidade. Então eu separei um pouquinho aí para a gente falar, para começar nessa história sobre a função da insulina. Joga para o iPad rapidinho, depois a gente volta para mim de novo. Só para vocês terem um gostinho de que essa aqui é uma live diferente. Eu não vou ficar aqui parado, falando. Vocês vão ter aí uma transmissão de tela. Eu não sei se já está aparecendo aí para vocês a minha tela. Sempre vai ter um delayzinho de 10 segundos. Na hora que você já falou, trocou, já continua, que vai aparecer para eles logo depois. Não, eu só quero mostrar para eles aqui mais ou menos o que está preparado aqui para eles. Então assim, eu vou conversar aqui. A tela já está aparecendo aí para vocês, mas tem muita bioquímica aí para a gente estudar. A gente vai falar 1 hora aí sobre insulina, vai falar muita coisa. Eu já estou adiantando para vocês que não vai ser blá 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 não. Vocês vão ter muito material aí. Eu separei artigos de 2022, de 2021, para trazer para uma aula. Isso aqui não é uma livezinha que você vai ficar conversando com o Dr. Abinader aqui e blá, 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 blá. Não, vai ter um artigo científico, é como se eu estivesse dentro de uma sala de aula. Eu peço a atenção de vocês. Essa live é uma aula para médico. Obviamente que é aberto, todo mundo pode assistir, minha mãe pode assistir, meus pacientes devem assistir, que eu convoquei meus pacientes para assistir, mas a minha linguagem aqui, o meu público que eu vou me destinar são médicos. Por quê? Porque eu participo, eu tenho um curso de formação de educação continuada de médicos, que é o Reset Metabólico e Hormonal, onde eu ensino passo a passo os médicos a perderem o medo da medicina integrativa. Na verdade, não é nem perderem o medo da medicina integrativa. Eu ensino passo a passo dos médicos entenderem o que é medicina integrativa.
Depois me dá um retorno do áudio, para ver se tá bom. Tá ótimo, então tá bom. A gente fica sem retorno aqui. Então, assim, depois botar no comentário para ver se está chegando comentário sobre o áudio. Então tá ótimo. Então, assim, gente, quando a gente fala em medicina integrativa, eu tô ficando feliz, porque o mundo está acordando para essa medicina. Eu lembro que quando eu comecei na medicina integrativa, um pouco mais, entre 10 a 15 anos atrás, eu falava medicina integrativa para os meus preceptores da residência na faculdade. Eu era residente ainda. As pessoas me olhavam com desdém, com chacota, charlatão, medicina integrativa só prescreve bomba. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Parece que agora a medicina está começando a... Vou tirar o óculos que está me atrapalhando. Parece que agora a medicina está ressurgindo e está entendendo que a gente tem que voltar lá para a Grécia Antiga, que antigamente a gente entendia o ser humano como um todo, e as pessoas parece que está tendo uma luz no fim do túnel de entender que é importante a especialidade médica, é importante se super especializar, tá? É importante você ser subespecialista naquele assunto, mas você não pode esquecer que você não trata uma doença, você trata um indivíduo que tem uma doença. Falando de obesidade, que é o tema de hoje, você não trata a obesidade, você trata o indivíduo que está obeso. O problema é que nós começamos praticando medicina na época de Hipócrates de maneira correta, analisando o intestino, analisando as fezes das pessoas, o quanto que a pessoa descansava. A partir de 1910, teve um movimento nos Estados Unidos e no Canadá que tornou a medicina cada vez mais super especializada. A gente fala hoje em dia que a medicina ela é flexneriana, porque depois que Flex introduziu os conceitos de diagnóstico e de tratamento e firmou que a medicina precisava se firmar em mecanismos fisiopatológicos da doença, ótimo, tem que se firmar. Só que agora começou a olhar somente a doença, começou a olhar somente o indivíduo e esqueceu de olhar para o indivíduo como um todo. Então, quando eu coloquei até no meu Instagram esses dias aí no Reels, como é que eu comecei na medicina integrativa. Se você ainda não assistiu, dá uma assistida que é bem interessante lá. Como é que eu comecei na medicina integrativa. Isso é extremamente fantástico. Por quê? Porque eu estava cansado daquela medicina de sair de casa às 7 horas Eu saía às 6h55 de casa, uma dificuldade enorme de acordar. Eu estava extremamente obeso, 5 ou 6 plantões por semana, tinha semana que eu dava 7 plantões. Eu corria entre o plantão, o emprego público, a cirurgia privada, que eu já tinha o meu consultório privado na Beneficente Portuguesa, e eu vivia essa rotina maluca. Plantão, cirurgia privada, emprego público. Plantão, o médico, nós somos treinados a sair da faculdade, nós somos treinados na nossa formação a viver uma medicina de plantão, a viver uma medicina de loucura, a viver uma medicina de 5, 3 empregos. Parece que isso é natural para o estudante de medicina. Tudo bem. Se isso hoje é a sua vida como médico iniciante, normal. Tem que passar por isso. Alguém tem que dar plantão, não dá para todo mundo parar de dar plantão. Eu não estou advogando que tem que parar de dar plantão. Mas você tem que colocar um limite nisso. O ciclo do plantão tem que ir se renovando. E as pessoas têm que entender que aquela medicina de plantão ela é importante. Mas se você viver só essa medicina, ela pode ser adoecedora. Adoecedora para você enquanto médico. Enquanto médico, você doente, você não vai poder tratar melhor as pessoas, você não vai poder se cuidar. Então, o que me trouxe para a medicina integrativa é que eu vivia uma medicina doente, uma medicina viciada, uma medicina com poucos resultados. E aí, quando eu mudei da medicina
tradicionalista que a gente é formado, da medicina flexneriana, para a medicina integrativa me chamaram de doido, de charlatão, de louco. E aí eu trouxe para cá, nesse processo que nós estamos começando de aula, o que tem dentro da medicina integrativa? Medicina integrativa nada mais é do que bioquímica e fisiologia pura. Pura. Só que para você aprender medicina integrativa, você tem que fazer, você tem que se resetar. É como não existe residência médica ainda de medicina integrativa no Brasil, você tem que fazer sua própria medicina integrativa. Eu estou falando diretamente para os médicos. Se você tiver um conhecido médico, um colega, um familiar, manda um aviãozinho para ele, que o que eu vou falar com certeza vai interessá-lo. Chama mais, qualquer pessoa pode assistir, mas chama mais médico para a nossa live que vai ficar interessante. Então a medicina integrativa, para você dizer que você é um expert em medicina integrativa, que você é avançado em medicina integrativa, não é você fazer um curso ali de fim de semana, uma pós não sei aonde, um curso de implante de hormônios, isso não te torna avançado na medicina integrativa. O que te torna avançado na medicina integrativa é você dominar processos bioquímicos e fisiológicos do corpo inteiro. Principalmente processos bioquímicos e fisiológicos relacionados à inflamação, processos bioquímicos e fisiológicos relacionados à obesidade. Isso vai te tornar uma pessoa mais forte enquanto médico integrativo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e a gente chega, a frase até dela, a gente chega à conclusão que grandes projetos da vida, eles não podem ser executados com atalhos. Então, se você quiser um atalho e usar a medicina integrativa para ganhar mais, para ter mais dinheiro, para ser um médico de sucesso, vai dar errado. Pelo contrário, a medicina integrativa forte, ela se faz quando você se enche de conteúdo. E para você se encher de conteúdo não tem atalho. É como eu conto, há 12 anos atrás eu lia 14 artigos científicos por semana, está até no meu Instagram isso. Por quê? Porque eu resolvi me fortalecer primeiro, eu resolvi me construir para eu poder viver a medicina integrativa. E hoje eu vou começar aqui uma pontinha do iceberg para vocês, vou falar um pouquinho para vocês do que é isso, começando pela bioquímica da obesidade. Alan, põe no meu iPad. Vambora, vamos começar. Tem slide. Gente, agora para os slides, deita o celular de vocês. Deita o celular de vocês. Aí vocês... porque como eu quero passar slide para vocês, eu acho que ainda está passando a minha imagem aí. Como eu quero passar slide para vocês, eu quero que vocês tenham uma tela mais ampla. Então, vamos falar aqui, quando a gente fala em obesidade, primeiro vamos falar de números. O que é alarmante? Nós somos 800 milhões de obesos. Até 2030, nós seremos 1 bilhão de obesos. Em 2025, os Estados Unidos vai gastar $1 trilhão de orçamento por conta de impactos direto ou indireto da obesidade. Não tem uma área da medicina, você pode fazer psiquiatria, pode fazer ortopedia, ginecologia, cirurgia vascular, gastro, não existe oftalmologia, não existe uma área da medicina que não vá cruzar o tratamento ou o diagnóstico dentro do campo da obesidade. Então aqui isso é um assunto de domínio público, de domínio generalista. Qualquer médico, enquanto médico, ele tem que saber tratar uma hipertensão, ele tem que saber reverter um infarto, ele tem que saber fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, mas ele tem que dominar a fundo a obesidade. Ginecólogos, quando a gente fala em obesidade, menopausa, eu vou mostrar aqui para vocês por que uma mulher menopausada engorda só pelo fato de estar na menopausa. Qual é o problema do receptor dela que faz ela engordar? Vou mostrar para vocês as reações inflamatórias lipogênicas que o excesso de insulina nos traz. Então, quando a gente fala de insulina,
Eu coloquei aí essa figurinha que eu achei bem bonitinha. Qual é a função da insulina? Todo mundo fala resistência à insulina. O que é insulina? Gente, primeira coisa, insulina é bom. Se não fosse bom, a gente não tinha insulina no corpo. Então, insulina é fantástico. O problema é, esse trabalho que eu vou citar agora, ele é de 2022. Vou citar verbalmente. O problema é que o mundo está vivendo uma hiperexposição nutritiva. As pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer, independente do gasto calórico. A hiperfagia alimentar, isso foi publicado esse ano. Aí, isso a gente vai ver com detalhe lá em Brasília, em outubro, mas a hiperfagia alimentar, ela está aumentando, por exemplo, o número de câncer. As células oncológicas que estão mitogênicas se multiplicando de forma mitogênica aberrante, elas estão recebendo um aporte de nutrientes pelo menos 8 vezes maior do que deveria receber. Então o ser humano está comendo um absurdo onde geneticamente ele não foi programado para comer. E um dos primeiros hormônios que sofre com esse negócio de comer absurdo é a insulina. Por quê? Qual é a função primordial da insulina? A função primordial da insulina, eu sempre falo de uma forma até brincando, é esconder a glicose. Como assim, doutor Binato? A insulina tem que esconder a glicose. Ela tem que tirar a glicose do sangue. Não interessa se ela vai esconder essa glicose de uma forma boa ou se ela vai esconder essa glicose de uma forma ruim. Eu já vou dar um spoiler para vocês. A insulina só esconde a glicose de forma ruim quando você esculhamba a sua insulina. E quando que você esculhamba a sua insulina? Quando você está obeso e quando você carrega um processo inflamatório decorrente da obesidade. E onde que essa insulina esconde a glicose? Vários locais, mas 3 são principais. A insulina quer colocar a glicose dentro do músculo esquelético. Aí cabe a você a usar essa insulina, essa glicose escondida dentro do músculo esquelético, ou você transformar isso em gordura. Isso vai depender muito da sua atividade física. A insulina vai jogar um monte de glicose dentro do fígado. E a insulina vai jogar um monte de glicose dentro da gordura. Quanto mais predisposição, quanto mais um mundo obesogênico você vive, quanto mais carboidrato você come, maior vai ser a predileção de jogar a insulina dentro do tecido adiposo, ao invés de jogar a insulina dentro do músculo esquelético para você utilizar. Então a gente já tem 2 conceitos. Insulina, guardar a glicose. Guardar a glicose em onde? Em 3 sítios. Músculo, gordura e fígado. E aí, em cada local, essa glicose guardada lá dentro desses locais, ela vai ter uma função diferente. Por que mais um conceito básico. Por que eu guardo glicose? Insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que vai te dar reserva. Insulina não é um hormônio para te gastar glicose. Insulina é um hormônio para você guardar glicose. Então o corpo entende assim: você teve fome, a gente vai já estudar aqui o mecanismo da fome. Você teve fome, comeu lá 5 tapiocas com ovo, tomou whey protein, você aumentou os níveis de glicose no sangue, a glicose foi absorvida lá no enterócito, e o pâncreas, lascou de produzir insulina. Se tiver tudo bem, se você tiver com uma boa sensibilidade à insulina, essa glicose tem que entrar em 3 lugares. No músculo esquelético. Lá no músculo esquelético, ela vai ser guardada tipo uma corrente de várias moléculas, de vários elos de glicose, que é o glicogênio. Lá no fígado, ela também vai ser guardada na forma de glicogênio, ela vai ser guardada na forma de gordura, e ela vai bloquear uma reação que é até às vezes legal, que é a gliconeogênese.
que é gliconeogênese? Formação de nova gordura. Por que insulina alta, comeu muito carboidrato, libera muita insulina? Esse é o primeiro conceito, né? Comeu muito carboidrato, vai liberar muita insulina. Então essa insulina vai guardar a glicose na forma de glicogênio, vai guardar a glicose na forma de gordura no fígado e vai inibir a gliconeogênese. Isso é ruim. Por quê? Porque quando você tem muita insulina e você comeu muito carboidrato, ele está desmontando o estúdio aqui. Essa gliconeogênese, ela poderia te dar glicose numa condição de jejum através da tua reserva de gordura. Então, esse mecanismo aqui, ele está bloqueado. Você não vai utilizar, quando tem muita insulina, você não vai utilizar sua gordura para produzir glicose. E lá no tecido adiposo, lá que é o pior. Lá está bloqueada a gliconeogênese, você não vai queimar gordura para liberar glicose no momento de jejum. E lá no tecido adiposo, a lipólise necessariamente do próprio tecido adiposo está bloqueada pela insulina. Então a insulina só serve para guardar glicose e aumentar gordura dentro do tecido adiposo. Mas é importante? É importante em níveis fisiológicos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu como carboidrato, vou falar de número, isso é muito legal de um ponto de vista clínico. Comi carboidrato, almocei, comi ali uma batata doce, uma refeição boa, não estou colocando que não é para comer carboidrato, é para comer carboidrato, só que as pessoas hoje, as pessoas estão polarizadas. As pessoas querem saber, batata doce é bom ou ruim? Tapioca, é bom ou ruim? Gente, não tem alimento bom e ruim quando se fala de alimento natural. Processado sim, mas natural não tem. Em geral, você tem que perguntar para quem. Essa pessoa precisa de uma dieta hipocalórica, normocalórica ou hipercalórica? Essa pessoa tem que perder ou tem que ganhar? Porque não existe esse negócio de batata doce é bom, pode comer. Se a pessoa está com 120 quilos, precisa fazer uma dieta de 900 calorias e ela vai comer batata doce porque o cara que é marombeiro come batata doce e está musculoso. Os aportes calóricos são diferentes para diferentes pessoas. Então acaba com essa história de que pode comer batata doce, não pode comer batata doce. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é ser hipocalórico porque você precisa perder? Porque só tem uma forma de perder. Consumir menos do que gasta, hipocaloria. Ou o seu objetivo é hipercalórico, é ganhar mais massa muscular porque você não precisa perder mais nada de gordura. Esse é um objetivo fundamental. Então vamos lá, você comeu lá o carboidrato, comeu uma batata doce, uma tapioca, qualquer coisa, um pão de queijo. Quando a sua insulina, na hora que você come, a insulina pós-prandial sobe acima do nível de 20, e isso é fisiológico, é óbvio que ela vai subir nos primeiros 30 minutos, 60, 90, até 120 minutos, ela vai estar maior do que 20. Uma insulina de jejum que eu espero que ela esteja abaixo de 5. Mas após prandial, você acabou de comer, você estimulou, tem que subir, se não subir você vai morrer. Toda vez que a insulina sobe mais do que 20, naquele momento você bloqueia a lipólise. Essa lipólise, essa insulina do tecido adiposo, ela é bloqueada por insulinas acima de 20. Isso é um dado técnico que isso aqui é interessante. Então não espere que você vai emagrecer comendo refeição de carboidrato naquele momento. Mas eu repito, a refeição de carboidrato ela pode ser interessante para você, né? Desde que você saiba qual é o seu objetivo. Então já entendemos. Qual que é a função da insulina? Basicamente é guardar a glicose na forma de glicogênio. São interessantes. As pessoas não sabem às vezes o que é glicogênio. Gente, aqui starch, tá em inglês, é amido. O glicogênio é o amido animal. O amido é uma reserva vegetal e o glicogênio é uma reserva animal. Então aqui eu tenho uma célula vegetal e aqui eu tenho uma célula animal. Reserva de quê? De glicose. Cada bichinho desse aqui é uma glicose. Pra vocês terem uma ideia, uma molécula de glicogênio, que é a reserva energética animal, que é parecida com o amido dos vegetais, tem 60 mil unidades de glicose. Então é por isso que eu falo, gente, seu objetivo é emagrecer,
Não tem que ter carbofobia, não é para ficar sem comer carboidrato. Mas esse carboidrato tem que ser calculado, principalmente quando você vai comer batata, tapioca, macaxeira, batata doce, cará, inhame, porque você está comendo amido. E amido são 60 mil moléculas de glicose. É só uma curiosidade. Por que as pessoas às vezes não engordam? Por que as pessoas às vezes não emagrecem? Vamos lá. Vamos para a bioquímica? Vamos deixar isso aqui legal? Vamos deixar isso aqui gostoso? Pô, Abinado, eu nunca entendi isso. Eu olho isso aí e me dá medo. Não precisa ter medo. Isso é a coisa mais simples, mais fácil do planeta. O mecanismo de... Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na resistência à insulina. É aqui que eu quero chegar, nesse slide. Vou voltar. Mas para falar de resistência à insulina, você tem que entender do processo fisiológico da insulina. Alan, corta para... Alan não, é o Fint, é meu braço direito. Tem o Fint, vocês vão conhecer o Fint em Brasília. Ele que faz esse negócio aqui funcionar tudo. Estão gostando? Manda um oi aí, manda uma pergunta aí, sei lá, minha equipe vai anotando aí o que tiver de anotar. Mas eu quero tornar isso aqui gostoso, eu quero tornar isso prazeroso. Vamos acabar com os atalhos da medicina integrativa. Vamos acabar com o discurso de eu sou extremamente avançado porque eu já estou há 10 anos na medicina integrativa. E vamos tentar assim abrir o coração, abrir o ouvido para uns mecanismos bioquímicos e fisiológicos novos. O que eu vou colocar para vocês são publicações de 2021, de 2022. A gente vai cruzar isso aqui com a menopausa. Olha que legal, olha que gostoso isso aqui. Então vamos lá. Quando a gente come, vamos lá, você comeu, sei lá, você comeu ali um donut, né? Comeu ali um carboidrato. Já vou dar um spoiler aqui para você. Depois você dá um jeito aí, Fint, de colocar aí o banner lá pro final da live de sábado, tá? Você conseguir jogar aí o banner da live de sábado. Sábado tem uma live com o Dr. Arthur Lemos. Eu e ele, a gente vai falar do futuro da medicina integrativa no Brasil, do futuro da medicina ortomolecular e como esfriar o processo do envelhecimento. Então tem uma live de manhã, sábado, 8h30 horário Brasília, né? Horário do Sudeste, né? 8h30 horário Brasília, 7h30 horário Manaus. O meu amigo Arthur Lemos, referência mundial em medicina ortomolecular, vai estar em Portugal. E a gente vai fazer essa live aí Brasil-Portugal. Então corta pra cá. Depois a gente vai botar o folderzinho aí da live de sábado de manhã. Já bota o sino aí porque vai ser muita ciência. Então você comeu lá um carboidrato, né, uma alimentação, você comeu uma junk food, você se alimentou. Aqui eu vou falar um processo fisiológico, você ainda tá magrinho, tá tudo bem. Aí você comeu. Quando você come, você joga uma resposta, você joga um estímulo lá pro teu pâncreas. Pro pâncreas produzir o quê? Pro pâncreas produzir insulina, que agora eu vou chamar de INS. Só vou chamar a insulina de INS para ficar mais rápido o desenho. Essa insulina, ela vai servir, nesse primeiro momento, para metabolizar, para esconder a glicose que você comeu no seu alimento. Isso aqui vai ser metabolizado pela insulina. Gente, produzir insulina é normal. Se não produzir, vai ficar diabético. Tem que produzir. A arte do nosso curso é você fazer essa insulina funcionar. É tirar ela da forma de resistência e tornar ela sensível. Para vocês terem uma ideia, quando você come e tiver tudo bem, você está magrinho, está com pouca inflamação, essa insulina vai lá no teu sistema nervoso central. Existe um receptor do substrato de insulina. Essa insulina, ela vai atuar lá no teu sistema nervoso central, diminuindo, para vocês terem uma ideia, a fome. Quando
o organismo não está com resistência à insulina, a insulina se acopla lá no receptor, aqui existe um receptor para insulina, INS, há um acoplamento e há diminuição da fome. Ah, doutor Abinader, mas como que acontece isso? Vamos lá, aqui é para eu entregar a bioquímica para vocês. Toda vez que você... Pode ser o mais magro que for, isso acontece com qualquer ser humano. Toda vez que você come, aumenta a insulina. Um dos destinos da glicose a gente já falou. Quais são os destinos da glicose? Fígado. Que mais? Músculo e gordura. Toda vez que você joga um pouquinho de glicose dentro da célula adiposa, principalmente se você tiver magrinho, tiver com saúde, o adipócito, ele libera um negócio chamado de leptina. Que hormônio fantástico. A hiperfagia da população faz com que a gente esculhambe a insulina, faz com que a gente esculhambe a leptina. Tanto leptina quanto insulina são hormônios fantásticos para você comer menos. O problema é que vocês querem comer tanto a vida inteira, comer 6 vezes por dia, junk food, comer muito. Vocês acabam com a sensibilidade da leptina e acabam com a sensibilidade da insulina. O que era para fazer você comer menos, acaba fazendo com você comer mais. Então, em condições fisiológicas, você come, produz insulina, essa insulina estoca um pouquinho de glicose na gordura. A gordura libera leptina. Essa leptina vai lá para o teu sistema nervoso central. Junto com a insulina, os receptores ficam lado a lado, um do ladinho do outro. Um é o receptor de leptina, LEPR. Esse LEPR vai só receber leptina. E do ladinho dele tem um receptor IRS, Receptor Substrate de Insulina. IRS de insulina. Um recebe a insulina, o outro recebe a leptina. Condições fisiológicas, tá? Esses dois juntinhos, eles vão inibir um vilão do estômago, que tô brincando, tá? Também não é vilão. Lá no teu estômago, quando ele tá vazio, ele produz um hormôniozinho que a bariátrica adora combater, que é a grelina. Essa grelina, o receptor dela também está aqui do ladinho, está todo mundo brigando por um espaço. Eu tenho o receptor de grelina, o GR, eu tenho o receptor de leptina e o receptor de insulina. Se tiver tudo bem, o receptor de insulina com a insulina baixa, o receptor de leptina com a leptina baixa vão bloquear a grelina. Isso aqui eu vou explicar com mais detalhe. A gente vai ficar a tarde inteira brincando disso aqui, entendendo onde que atua os dopaminérgicos, por que às vezes a gente prescreve bupropiona. Então tem todo um porquê de um tratamento aqui. Existe dentro da medicina integrativa, existe um hormônio que aumenta os receptores de leptina, que não cabe eu falar aqui qual é o hormônio nem a dose, mas dentro dos meus protocolos, quando eu vou tratar a obesidade, o paciente nem sabe. Eu estou tratando o receptor dele de leptina. O que eu faço? A pessoa parar e vencer a compulsão alimentar, o receptor dela de leptina, que é um hormônio sacietogênico, que diminui a fome, ele tem que estar muito ajustado, muito limpinho. O receptor de leptina tem que estar muito sensível. Essa publicação de 2021 e também tem 2022. Existe um hormôniozinho que sensibiliza, deixa mais sensível o receptor de leptina. Isso é fantástico. Pouquinha leptina produzida na gordura é suficiente para inibir a fome, porque o receptor está sensibilizado com esse hormônio numa dose X. Então vamos lá. O que eu estou falando para vocês? Isso aqui ficou uma bagunça, né? Eu acho que ainda dá para entender. Eu estou falando, vou virar aqui, depois eu volto, tá?
vocês vão entender. Eu estou falando que a leptina atua no receptor de leptina, a insulina atua no receptor de insulina e a grelina atua no receptor de grelina. Aqui vai ficar mais fácil. Esses dois inibem a fome, esse aqui estimula a fome. Mas como é que acontece? Isso aqui é muito legal, cara. Eu vou botar uma linha aqui para ficar fácil. Existe lá no núcleo paraventricular do hipotálamo, negócio tá, eu falei para vocês que o negócio vai ficar gostoso. Lá no núcleo paraventricular do hipotálamo existe a proópio-melanocortina. Eu amo estudar proópio-melanocortina. Essa proópio-melanocortina, ó, melanocortina, cortina, cortisol, melana, melanócito. Gente, é por isso que quem é meu aluno sabe que eu só trato obesidade falando de cortisol. Ainda nem meti cortisol aqui no meio. É por isso que eu amo medicina integrativa, porque está tudo integrado. Para a leptina funcionar, para a insulina funcionar, bloqueando a fome e inibindo a grelina, esses dois aqui vão inibir a grelina. A grelina aumenta a fome, a leptina e a insulina diminuem a fome, em condições fisiológicas. Para isso aqui funcionar, tem que ter cortisol, porque está envolvido aqui a proópio-melanocortina. A proópio-melanocortina, ela produz uma melanocortina chamada de MSH. Falei que a live era para médico, então assim, os médicos vão lembrar que tudo que tem SH é hormone stimulant. Tudo que tem SH no final, TSH, thyroid hormone ou thyroid hormone stimulant, ou stimulant hormone. FSH, folículo stimulant hormone. Então tudo que tem SH é estimulante hormônio. O MSH é um hormônio estimulador dos receptores de melanocortina, os receptores melanocortróficos. Gente, esse MSH existe o beta e o alfa. O mais importante para a gente é o alfa. Ele vai atuar num receptor de melanocortina. Então, se é receptor, tem R. Receptor. Se é de melanocortina, o receptor tem MC. Melanocortina. Então, lá na PONC, o MSH atua no receptor de melanocortina. Existem 5 receptores de melanocortina. Melanocortina tipo 1 na pele, para a produção da melanina. Melanocortina tipo 2 para o intestino. O MSH atua lá no intestino, estimulando a liberação de GLP-1. Aí já tem tudo a ver com Ozempic. GLP-1 lá nas células L. A semaglutida. Aula de outubro eu vou falar de um negócio melhor do que o Ozempic que está sendo lançado. Então a gente tem o MSH vai atuar MC1, melanocortina na pele, MC2 no intestino, MC3 e principalmente MC4 no núcleo paraventricular do hipotálamo. Então quando chega lá leptina, produzida pela gordura que você comeu um pouquinho de carboidrato, entrou dentro da gordura glicose, produziu leptina, pela insulina do pâncreas, para inibir a fome, o MSH estimula a melanocortina tipo 4. Olha que legal. Na verdade, a 3 e a 4. A 5 o ser humano quase não tem. Essa melanocortina tipo 4, é aí que vem a mágica. Ela vai chegar aqui, vai inibir. Lembra da grelina? A grelina, ela estava produzindo lá no hipotálamo um neurônio chamado de peptídeo Y. Não é o peptídeo Y do intestino. O peptídeo Y do intestino, ele inibe a fome. A grelina estimula no hipotálamo o NPY. É um outro peptídeo Y, tá? É um neuropeptídeo Y. Esse aqui estimula a fome. E ele estimula uma proteína chamada de AGUT. AGBP. A AGUT, que foi por causa dos coelhos, Bind Protein, que foi estudado. Essa AGBP, se ela chegar no receptor MCR4, o caba vai ter fome, e muita fome, vai comer pra caramba.
Se você tiver sensibilidade na leptina, sensibilidade na insulina, a sua PONC vai produzir, vou até dar um spoiler, tá? ACTH. O ACTH, olha, um ACTH, na verdade, não é só para adrenal. Esse ACTH, só para vocês lembrarem, ele vai estimular lá na suprarrenal o cortisol. Lembram disso? Por isso que a obesidade tem tudo a ver com cortisol. A proopiomelanocortina estimula o ACTH, o ACTH vira hormônio estimulante de melanocortina, o MSH. Quando esse MSH tá alto, aí é top. Ele vem aqui, esse MSH alto, ele não deixa o AGBP que dá fome se ligar, ele bloqueia. Ele vem aqui e ocupa o receptor. O receptor agora vai ser só de MSH, o AGBP não entra, diminui a fome. Então é por isso, vou voltar para lá, é por isso que quando a gente vai falar em obesidade, não é só tratar botando o hormônio de T3 para queimar mais gordura. Esse blá 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 que tá todo mundo falando. Não é só você dar um análogo do GLP-1 para aumentar a saciedade gastrointestinal, aumentar a sensibilidade da insulina. É você entender de sistema nervoso central. E vocês acham que esse paciente o quê? Só senta no meu consultório, só senta na nutrologia? Isso aqui é o paciente que tem retinopatia diabética. É a mulher que está com infertilidade. É a senhorinha que está acima do peso e ela não para de ir no ortopedista pedir um anti-inflamatório porque está com dor no joelho. Ainda tem uma desbiose intestinal. Então, entender isso. Eu sou cirurgião de formação, gente. Eu sou cirurgião de formação. E aprendi tudo isso. É porque é uma coisa que eu até coloquei no Instagram esses dias, né? Vou fazer uma pausa para tomar água. Todo mundo só quer ser foguete, né? Tal do foguete não dá ré. Que foguete não dá ré o quê, rapaz? As pessoas não estão querendo ser flecha. Eu, como sou de Manaus, aqui o pessoal fala de arco e flecha, né? Eu sou flecha. O que é flecha? A flecha, ela tem que ser puxada para trás. Vou deixar minha água aqui. A flecha tem que ser puxada para trás, ganhar impulso, ganhar subsídio, ganhar robustez, se preencher de uma mola propulsora para poder correr. Ah, não, a pessoa não. Ah, não, eu faço medicina integrativa. Não, então eu só jogo pedra na medicina integrativa. A gente tá com dois problemas. Tem um monte de gente fazendo medicina integrativa e não tá querendo recuar para estudar, tá querendo só ganhar dinheiro. Não tem pecado nenhum em ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Tem que ganhar mesmo, porque você compra as coisas são caras, a gente vive num mundo capitalista, obviamente. Mas você tem que ter, não é só ter, você tem que ser. E para você ser na medicina integrativa, em qualquer medicina, tem que estudar muito. E estudar não é ir para congresso. Estudar é isso aqui. É você chegar com alguém que torne a bioquímica mais fácil, aplicável, torne a fisiologia mais fácil, aplicável, entender o mecanismo dos medicamentos. Isso é estudar. E se você se entupir de plantão, se entupir de emprego público, corre de um lado para o outro, consultório lotado, consulta barata, você não vai ter tempo para se dedicar para a medicina, você não vai conseguir ser uma pessoa melhor, você não vai conseguir ser um médico melhor. Eu tenho plena convicção de que qualquer pessoa que esteja me assistindo, do mais novo ao mais idoso, independente de ser médico ou não, você tem que ser útil nessa vida. Fazer por fazer não dá. Eu fiz medicina, eu já tenho uns 15 anos de formado, um pouquinho mais. Eu fiz medicina e eu tinha um professor de história da medicina que é cirurgião, meus colegas vão saber quem é. Ele falava assim pra gente, vocês podem virar vendedor de pipoca, mas vendam a melhor pipoca, bote lacinho no saco de pipoca, bote bolinha azul no saquinho de pipoca, mas faça uma pipoca diferente de que outro pipoqueiro não faz. Pipoca. E isso eu trouxe para minha vida. O problema é que eu fui contaminado. Eu era muito ralado, eu acompanhava muito plantão de cirurgia e ganhava um dinheirinho ali ajudando nas cirurgias, auxiliando. Aquilo ali me ajudou muito durante a faculdade.
Eu fazia duas coisas na faculdade de medicina. Acompanhar plantão de cirurgia, porque eu era muito empolgado com cirurgia. E as pessoas, os meus grandes preceptores, que eu tenho o maior respeito, meus grandes mestres, que se estiverem me escutando, eles sabem quem são, me ajudavam ali financeiramente, compravam um livro. Pô, aquilo ali me ajudou demais a mudar a minha vida. E aí eu me empolguei com a cirurgia. E outra coisa, eu dava aula em cursinho. Eu dou aula desde os 16 anos de idade. Deixa eu tomar só essa água. Então, no que você se propôs a fazer, você tem que se propor a ser melhor. Quando eu tinha planejado ser cirurgião, eu queria ser o melhor cirurgião. Quando eu planejei fazer cirurgia bariátrica nas pessoas, eu fui fazer os melhores cursos de cirurgia bariátrica. Mas um belo dia, depois eu até conto essa história para vocês um dia com mais detalhe, minha esposa mandou assistir uma palestra, fiquei encantado com a fisiologia e bioquímica da medicina integrativa e lembrei que eu era muito bom de fisiologia e bioquímica. E aí eu não dei um passo atrás. Eu dei 6 anos de passos atrás. Eu me refiz como médico. Eu não quis largar a cirurgia para fazer medicina integrativa, fazendo ali um curso de fim de semana ali, o outro curso de fim de semana acolá, pegando fórmula de laboratórios magistrais. Ah, doutor, quando tiver disbiose, passa essa fórmula aqui. Doutor, quando tiver resistência à insulina, passa esse cromo com selênio, com magnésio e com morosil. Não, gente. Eu quis me encher. Quando eu senti que eu já estava começando a ter algum conteúdo, que eu ainda não estou nem completo, eu falei, agora eu estou apto a ajudar as pessoas. Então, tudo que você for fazer, se propõe a ser o melhor. Não faça por fazer. Eu quero tacar pedra na medicina integrativa. Taque pedra, a melhor pedra. Taque da melhor forma possível. Estude para discutir. Porque só tocar pedra ou só exercer a medicina integrativa de qualquer jeito não faz sentido. Você vai passar por essa vida e você não vai deixar legado nenhum. Então, vamos voltar. O que é importante? Leptina e insulina sensíveis para bloquear a grelina, para bloquear o NPY, para bloquear a proteína GUT para diminuir a fome. Então, se você não entender de sistema nervoso central, você não vai entender, você não vai tratar obesidade nem resistência à insulina. Mas, doutor Binato, você enrolou pra caramba aí. Enrolei nada, né? Só bioquímica. Ainda não falou de insulina. Vamos voltar. Comeu junk food, produziu insulina, a insulina vai metabolizar a glicose. Ou para dentro da gordura, que já vimos para produzir leptina, para dentro do fígado e para dentro do músculo. A insulina, ela não é um canal de glicose, tá? A insulina não é um canal de glicose. A insulina, ela vai lá na membrana plasmática da célula se acoplar no receptor de insulina, vai fosforilar um substrato que é o IRS, que vai sinalizar uma proteína chamada de fosfatidil-inositol 3-quinase. Essa fosfatidil, em condições fisiológicas, aqui eu vou consumir 3 átomos de fósforo, eu vou consumir 3 ATPs. Essa fosfatidil-inositol 3-quinase, ela vai produzir um canal membranoso chamado GLUT. Existe o 2 e principalmente o 4. O GLUT, a gente já até o 5. O GLUT4, que é o principal. Esse GLUT4 vai pegar essa glicose que você comeu, tá aqui a glicose, moléculazinha da glicose, e transportar essa glicose para dentro da célula. Aí ela vai ser abraçada por uma vesícula chamada de GSV, GSV, né? GSV, Glucose Storage Vesicle. Essa GSV joga a glicose para dentro da célula. Essa glicose dentro da célula vai ter que virar glicose 6-fosfato, aquela coisa que vocês já sabem, até virar uma cadeia muito grande de 60 mil glicoses chamada de glicogênio. O problema, vocês entenderam, então a insulina se acopla no receptor, fosforila em fosfatidil-inositol 3-quinase, abre a GLUT4, abre a GSV,
joga a glicose e aumenta a quantidade de glicogênio. O problema é que quando você está obeso, quando você está inflamadinho, isso aqui, vou resumir para ficar mais fácil, não funciona. Essa fosfatidil-inositol 3-quinase, ela só funciona com um aminoácido de tirosina. Lá no DNA da célula, quando está tudo bem, é expresso a tirosina para que a fosfatidil-inositol 3-quinase funcione perfeitamente. A obesidade, você começou agora a dar plantão, está comendo pizza, pedindo sanduíche, comendo 6 refeições por dia, tomando Coca-Cola, a vida tá uma festa. Fim de semana você toma 10 cervejas, tá uma festa, tá? A conta bancária tá recheada, você tá dormindo pouco, tem pouca melatonina à noite. De manhã, o teu cortisol, que era para ser 18, ele é 3,2, que era o meu. Vocês viram lá, quando vocês entrarem para assistir o curso, tem aí o link na minha biografia. A primeira aula lá, eu estou falando um caso clínico de obesidade intestina, eu falo muito de LPS, de lipopolissaccáride e do leaky gut, né, da frouxidão intestinal. E o segundo caso clínico, eu vou dar um spoiler, sou eu, tá? O paciente lá é doutor Abinada, pesando mais de 100 quilos. Essa aula está lá na landing page do curso. Como é que eu acesso a landing page do curso? Vai lá na minha biografia, tem um botão, pronto. Você assiste a primeira e a segunda aula para você. Tá até melhor do que essa aqui, o nível é até maior, tá? Então, quando você tá obeso, o meu cortisol era 3,2, era pizza no plantão, era sanduíche. A gente ia... segunda-feira era o dia que a gente operava na Beneficente Portuguesa o dia inteiro. A gente pedia, eu acho que uns 4 deliveries lá, olha. Era rodízio de massa, era picanha, era tudo, era sorvete, era 12 cirurgias, entre uma cirurgia e outra, era um pedaço de bolo. Eu não vou dizer que eu tenho vergonha, não, que eu não tenho, não. Mas eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter vencido. Eu tenho orgulho de ter superado. Eu tenho orgulho de ter conhecido uma nova medicina, que mudou minha vida, mudou a vida da minha família e tem mudado a vida dos meus 3.000 pacientes. Tem mudado a vida dos meus 2.000 alunos que eu já impactei nesse Brasil. Então aquilo que eu fiz de errado e serviu para fazer o certo. Que nem quando inventaram a lâmpada, né? O cara inventou uma lâmpada, mas ele fez 999 que não acenderam. Então você não faz só o certo, você não nasce certo. Você só acerta porque você erra. E isso sou eu. Então você está totalmente obeso. Lá no seu DNA, há o desacoplamento de uma proteína chamada NF-kappa-beta. Essa NF-kappa-beta, ela é tão nociva, produzida por quem? Pelo excesso de obesidade, eu vou colocar em vermelho aqui, pelo excesso de inflamação, que lá no teu núcleo, tu tá tão inflamado pela obesidade, tudo dói, que essa tirosina, ela é alterada. O teu DNA passa a expressar um outro aminoácido falando-se em insulina. Ele passa a expressar serina. Essa serina impede o acoplamento da GLUT4. Essa serina impede a formação da fosfatidil-inositol 3-quinase. É por isso que as pessoas, quando estão com resistência à insulina, eu sempre falo que a célula fica surda à insulina. Fica literalmente surda para a insulina. Por quê? Porque ela não está recebendo o sinal que precisava. E o pâncreas está tendo que produzir cada vez mais insulina. Deixa eu trocar aqui, que eu acho que vocês não pegaram essa parte. Então aqui, ó, esse slide que eu quero que vocês olhem. Espera que meu assessor saiu. Aqui. Aí. Esse slide que vocês vão ver. Então a célula fica surda para a insulina. E o que o pâncreas faz? O pâncreas começa a secretar
começa a secretar uma quantidade absurda de insulina, porque a célula não está mais respondendo à insulina. Então, o que aconteceu? Essa região aqui era para ser a fisiológica, ó, funcionar com tirosina. Você está inflamado, desacoplamento do NF-kappa-beta, porque você estava gordinho, eu já troquei, tá? Porque você estava gordinho. Esse substrato de insulina está funcionando agora com serina, não está mais funcionando com tirosina. Isso é resistência insulínica. Essa resistência à insulina, ela faz, aí é que vai morar agora tudo. Ela deixa de ter resposta lá na PONC, lembra da PONC, ó? Tudo que eu contei assim, falei, acho que o doutor Abinato tá mentindo. Tá aqui, ó. Receptor de insulina, receptor de insulina embaixo, receptor de leptina em cima. Eles deixam de funcionar. Quando ele deixa de funcionar, porque você está obeso, porque não tem tirosina, tem serina, você dá vez a quem não deveria dar. É que nem eleição. Você vota num, não vota num, vai votar no outro e dá vez pro outro, né? Não tem isso aqui funcionando, porque tá obesinho, aí vai ter mais neuropeptídeo Y, depois você volta lá e assiste 52 vezes e eu já expliquei isso. Vai ter mais a proteína GUT, e aí você vai estimular mais essa via ao invés do receptor de melanocortina e você vai ter fome, simples assim. Fácil, né? Isso é extremamente fácil. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Não? Temos aí, graças a Deus, muitas horas de aula. É? Show de bola, vocês. O que é isso? Tempo de ainda... restante 3 minutos. 3 horas. Não, essa live é mais estendida? Eu acho que é. Mas a gente vai finalizar ela em 1 hora. Lembram que eu falei para vocês? Tudo isso aqui é aula lá de Brasília, tá? Do curso de outubro. Eu tô soltando aqui para vocês. Não, intestino não. Lembra que eu falei para vocês? Tem ginecólogo aí? Tem ginecologista aí na plateia? Dá um oi aí para mim. Eu quero falar com os meus amigos aí. João Cabral, rapaz. João Cabral. Olha aí, outro. Obrigado, melhor professor da longevidade. Legal, doutora Marice, muito legal. Posso fazer quanto tempo de dieta cetogênica, doutor? Aí eu vou dar uma atençãozinha aqui. Dieta cetogênica, você pode fazer bastante tempo aí, 1 ano, não tem problema não. O problema é que toda vez que você faz dieta cetogênica, você está depletando aí os teus níveis de ácido pantotênico, de B5. Se você não suplementar B5, você vai ter deficiência, tá? Quando você for comer carboidrato, você não vai conseguir metabolizar o carboidrato, tá? Então, mas poder fazer, pode. Obrigado aí, gente, pelos elogios. Um abraço aí pro João Cabral. Um abraço aí para todo mundo. Se tiver dúvida aí, manda para mim aí, que eu mando a equipe aqui ir lendo. Eu espero que vocês tenham gostado, cara. Eu trouxe um tema fácil. Assim, é complexo, mas eu tento assim traduzir ele para você, tá? Aí, eu só tô dando um gostinho aqui, né? Isso aqui é trailer, tá? Isso é trailer. Doutor, como é que eu sensibilizo o receptor de leptina? Essa é a arte, né? Não tem como eu falar tudo aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui, limpar marcações. Não tem como eu falar tudo aqui para vocês sobre sensibilidade do receptor de insulina e de leptina. Volta aqui para mim no iPad, por favor. Já tá, né? Então não tem como eu falar. Lembrando, tá? Que quem estiver entrando, como eu estou fazendo slides, o celular deitado, você vai ver mais fácil. Não tem como eu falar de receptor de leptina se aqui numa live eu tenho diversas substâncias que sensibilizam o receptor. Então, assim, para a gente estender essa discussão, gente, a gente tem que se encontrar. Eu tenho que pegar na tua mão, a gente tem que discutir sobre cortisol, a gente tem que discutir sobre selênio, sobre magnésio, sobre vitamina D, a gente tem que discutir sobre intestino, porque a sensibilidade desses receptores para a insulina voltar a funcionar e para a leptina voltar a funcionar, eu vou te mostrar bioquimicamente o que acontece aqui para eu voltar a sensibilizar esse receptor, diminuir a fome do paciente.
Ah, eu posso usar GLP-1? Eu posso usar um análogo do GLP-1? Pode não. Deve. Eu vou te ensinar a usar GLP-1, porque o que é GLP-1? Estou falando do Ozempic, né? Do análogo da GLP-1, que é o Ozempic, a semaglutida. O Tryon fase 4 da semaglutida, após 50 semanas de uso, que foi suspendido a medicação lá no trial da semaglutida, a perda é fantástico, mas após 50 semanas de uso, em que o grupo controle teve a sua medicação suspensa, todo mundo reganhou o peso acima do baseline. Aí não faz sentido. Eu atendo paciente, eu tenho uma experiência muito grande com o uso de análogos de GLP-1, que é uma incretina. Para vocês verem que o Ozempic, esses medicamentos, como a insulina não é só vilão, a insulina é boa. As incretinas produzidas pelo intestino, que agora a gente tem elas na forma de medicamento, uma das incretinas é a PIP, a GLP-1, a gente tem na forma de medicamento, que são essas Saxenda, Victoza e agora o Ozempic, que é a semaglutida. Para vocês terem uma ideia, a semaglutida, que é o análogo do GLP-1, é uma incretina, ele aumenta a insulina. Então a arte não é só brigar com a insulina. A insulina é boa, a arte é sensibilizar a insulina. E é isso que eu quero te ensinar. Eu acho que já deu para ter ideia do domínio que a gente tem disso aqui. Eu adoro passear. Isso aqui chama-se enteroneuroendocrinologia. Eu não vi isso na faculdade. Não sei se você fez uma super, hiper, mega faculdade e viu isso. Eu não vi. Isso chama-se enteroneuroendocrinologia. Eu amo isso aqui. Então, eu vou te dar meus protocolos. Vou abrir meus protocolos injetáveis, vou abrir meus protocolos orais, o que eu faço de sensibilizadores, o que eu faço de tratamento. Eu estou falando só de obesidade. Eu quero que durante a semana eu vou abrir caixinha de perguntas e vocês vão colocando lá qual é o tema que vocês querem da live da próxima semana. É intestino? É menopausa? É testosterona, que é um assunto também que eu amo falar? Eu quero que vocês me falem isso. Para a gente finalizar, por isso que eu perguntei aqui das minhas amigas ou dos meus amigos ginecologistas, eu quero colocar esse trabalhinho aqui bem legal. Por que a mulher... essa aqui eu vou dar de bônus, tá? Por que a mulher engorda tanto na menopausa? Volta para mim, tu consegue colocar aqui? Isso. O problema é o seguinte, às vezes você fala assim, a paciente vem e fala assim, pô, doutor, agora que eu tô na perimenopausa, estou entrando na menopausa, os conceitos estão mudando, né? Tinha publicação científica que trazia a menopausa precoce abaixo dos 45 anos, agora os artigos científicos estão colocando a menopausa todos abaixo de 40 anos, e tem muita mulher entrando nessa menopausa precoce, e entre 40 e 45 ela fica ali numa síndrome de insuficiência ovariana, quando ela está sintomática, com sintomas da perimenopausa, e essa mulher já tem deficiência hormonal. E essa mulher ela vai chegar... Eu atendo aqui, eu acho que 85% a 80% de mulheres. Então eu tenho uma vivência muito grande com mulheres na menopausa, pós-menopausa ou na perimenopausa. É gigantesco o meu universo de mulheres que eu acompanho, que confiam a sua vida a mim na menopausa, e eu tenho um tato muito grande com isso. Curso de outubro eu vou ensinar uma maneira diferente de repor menopausa. Não é fazendo propaganda do curso, não, é que eu não consigo ensinar aqui na live, tá? Mas eu quero dar uma visão diferente para vocês de tratamento de menopausa que tem. Por que a mulher engorda tanto? Perde a capacidade de fazer atividade física, fica depressiva, fica sedentária, muito cansaço, adinâmica, sem energia. Essa mulher ela precisa primeiro de cuidado, de entendimento, de afago. Se você é marido de uma mulher que está enfrentando esse problema, a primeira coisa que você tem é ser uma pessoa melhor ainda do que você talvez esteja sendo. Você tem que ajudar a sua esposa, você tem que ajudar a sua companheira a enfrentar esse problema, porque é um problema hormonal e que não está relacionado... Esse negócio de fogacho, que é um sintoma vasomotor, de ressecamento vaginal, atrofia ureteral,
São sintomas que é só a ponta do iceberg. O problema um dos problemas começa lá no receptor da melanocortina. A expressão gênica do receptor, do MC4R, do receptor 4 de melanocortina, depende, spoiler, única e exclusivamente de estrogênio. Então, a mulher que não tem mais estradiol, aqui no caso é o E2, estradiol E2, essa mulher que não tem mais o estradiol, ela vai comer mais. Por quê? Porque ela não consegue mais estimular a proopiomelanocortina, ela não consegue mais produzir suficientemente MSH-alfa. Olha como você aprendeu na aula. E o que vai aumentar nela é o neuropeptídeo Y. Então ela vai aumentar o consumo de comida, tá? Para quem não está acostumado a ler artigo científico, toda vez que você vê esse símbolozinho aqui, é bloqueio, tá? Ó, isso aqui é bloqueio. Setinha é estímulo, tá? Então a mulher que está na menopausa, ela tem a PONC bloqueada. Isso aqui é bloqueio, então ela vai comer mais. E aí descobriram lá no núcleo ventromedial do hipotálamo que o estradiol ele aumenta a termogênese da gordura marrom, do brown adipose tissue, que é a gordura fantástica, é a gordura do bebê. O adulto tem pouco. Quanto mais atividade física ou quanto mais frio ele é exposto, mais brown adipose tissue ele vai produzir. E isso é que garante, não é só fazer T3 e T4 para aumentar a temperatura corporal. Isso é loucura, gente. Você querer controlar uma temperatura corporal repondo hormônio de tireoide, isso não faz muito... Tem sentido, mas não faz muito sentido, porque a termorregulação ela é multifatorial. E você mandar uma pessoa medir a temperatura quando acorda para dizer a função da tireoide, não é por aí. A termogênese, a termorregulação na mulher depende mais de estradiol do que de tireoide. Então, assim, é isso que eu quero trazer. Você que já vive a medicina integrativa, eu quero trazer uma medicina com conceitos sólidos, com conceitos científicos, com artigos científicos que estão vindo que nem... Depois que teve a pandemia, os artigos científicos estão vindo que nem uma avalanche. Então, para a gente finalizar, as mulheres menopausadas, ela tem uma hipoexpressão da proopiomelanocortina, falta estrogênio no núcleo ventromedial do hipotálamo, ela tem um gasto energético diminuído. Então essa mulher vai engordar. Então não é uma arte só de dar hormônio, é uma arte de dar hormônio, de sensibilizar leptina, de sensibilizar a insulina para a gente poder, pode jogar para mim, para a gente poder ter sucesso nesse tratamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É uma live simples, não é uma live de outro planeta. Perguntaram aqui se eu atendo em São Paulo. Não. Estão tentando levar meu passe para um monte de lugar do Brasil, mas eu não atendo. Eu não estou conseguindo atender nem em Manaus, que é a minha base, né? Até foi briga aqui esses dias aqui, porque a consulta está lá para o final do ano só. Não queria, gente. Eu poderia, por mim, atender no Brasil todo aí. Sei lá, vamos ver se a gente estuda essa proposta aí. Obrigado, doutora Marice, pela Rocha, né? Pela excelente aula, que legal. Onde tem detalhes do curso, vai na minha biografia. Aí no link, esse tal de Linktree, né, da bio, vai lá, o primeiro botão é do curso, tá? Ou então, gente, para finalizar, quem quiser o artigo científico de 2022 que eu me baseei na aula, entre em contato com a gente. Vou dar duas maneiras, vou falar bem devagar. Vou dar duas maneiras. Entre em contato com a gente, que a gente vai disponibilizar o artigo científico para vocês. Você vai na minha biografia, entre em contato direto com o Instituto Abinada, é uma maneira. A outra maneira mais fácil ainda é você entrar na minha biografia, acessar o link do curso na landing page, acessa o link do curso, já se inscreve no curso e fala assim, e lá tem um botão de WhatsApp.
Aí você clica no WhatsApp, você vai entrar com a minha equipe do curso. Essa equipe vai estar em Brasília. Eu estou com uma equipe para te atender na inscrição, durante o curso. O curso não acaba, vocês vão ter 1 ano de encontro comigo, né, Fint? Vocês têm 1 ano de encontro comigo, a gente vai se encontrar todo mês em lives, tira dúvidas. Eu vou te assistir por 1 ano após o curso. Você não vai só fazer um curso. Existe todo um programa de mentoria porque a gente vai se encontrar para discutir casos clínicos. Eu sei que 2 dias você vai sair de lá cheio de dúvidas, você vai para sua clínica aplicar o que eu vou te ensinar. Aí lá você vai ficar sozinho? Não vai, você vai se encontrar comigo. Gente, eu quero mudar o rumo da medicina integrativa e vou mudar. E não é sozinho não, eu estou atrás de parceiro. Se quiser, se você achar que é interessante, tem algo a contribuir, eu estou aberto, eu estou à disposição. Sozinho ninguém constrói nada. Mas só voltando para o artigo científico, se você quiser o artigo científico, vai aí no meu Linktree da biografia do Instagram, entre em contato com a minha equipe, ou do Instituto Abinader, ou da equipe do curso. Qualquer um, eu quero o artigo científico do Dr. Abinader. Eu só espero que médico que peça, né? Porque o curso é para médico, a live é para todo mundo, mas o curso é para médico, você pode ficar à vontade, tá? O curso é presencial em Brasília. Gente, é só ir lá, ler tudinho. Presencial, Brasília, 28 e 29 de outubro, uma sexta-feira. Tira uma sexta-feira para estudar comigo. Tira um sábado. A gente vai lá, não só fazer curso, vamos bater um papo num coquetel. Tem um momento de descontração. Eu não vou te contar só bioquímica e fisiologia, não, tá? Eu vou te contar como é que eu larguei a cirurgia. Como é que eu cheguei num folder de atendimento de 3.000 pacientes? Como é que eu consegui largar 3 empregos públicos? Como é que eu tornei minha carreira rentável? Como é que eu tenho... Todo mundo sabe que, se você me acompanha no Instagram, sabe que eu sou piloto, eu gosto de voar. Como é que eu tenho tempo para voar, meu avião? Como é que eu tenho tempo para cuidar dos meus 2 bebês? Como é que eu tenho tempo para cuidar da minha esposa Marina, que eu amo tanto? Então, assim, eu quero te ensinar a turbinar teu consultório. Eu vou te dar umas dicas lá de parar um pouquinho de pensar só com CRM e começar a pensar com CNPJ. Quanto que você cobra? Qual é a tua margem de lucro? O que você pode fazer para agregar valor? Porque não adianta também só cobrar. Não adianta também só ter preço. Você tem que resolver. Então eu vou te ensinar a resolver, eu vou te dar meus protocolos e vou te ensinar a estruturar, dentro da medida do possível, financeiramente a tua clínica. Se a gente tiver o contato, lá tem uma versão de que você vai ter uma aula comigo mais íntima, são 10 vagas, que é a versão prêmio. Se a gente tiver um contato do prêmio, eu vou detalhar mais como é que são os protocolos financeiros da clínica. No curso eu vou falar dos protocolos financeiros, mas de uma forma mais rápida, porque eu tenho muito conteúdo para entregar. Eu ainda não vi um curso em 2 dias para entregar tanta coisa. Eu vou entregar menopausa, andropausa, vitamina D, fadiga adrenal. Eu vou falar de metilação e DNA aging clocks. Hoje você não fala mais em envelhecimento de telômero. Não fala para mim telômero não, que eu vou falar que você não está estudando. Você tem que falar em DNA aging clocks. Por que o DNA está envelhecendo? Tem tudo a ver com metilação. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, um curso que vai te dar robustez para sair de Brasília, 28 e 29 de outubro, ir para sua capital, praticando a medicina. Você vai chegar lá e aplicar os protocolos. Eu não vou... Toda uma aula eu vou colocar, gente, eu faço isso, tem essa fórmula, tem essa. Vocês vão entender o porquê de aplicar cada coisa e você vai voltar com meus protocolos. Simples, preto no branco. E eu vou ter 1 ano de contato com vocês para a gente ir tirando dúvida, discutindo o caso clínico, fazendo ali um encontro online, tá? Para a gente continuar essa interação. Para finalizar, manda mensagem para pegar o artigo, se quiserem.